Olá, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico com a série Esperança Viva. Essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. E semanalmente nós temos a alegria e a bênção de estudarmos de forma expositiva essa primeira carta de Pedro, uma das cartas do Novo Testamento. Espero que o estudo da palavra do Senhor possa entrar no seu coração, te fortalecer nesta hora e te preparar para a vida com Deus, a sua caminhada. Nós vamos continuar essa série, mas antes de nós lermos o texto, eu quero te fazer um convite muito especial. Participe conosco do musical de Natal, O Encontro, que vai acontecer nos próximos dias 17 e 18, ou seja, no próximo sábado e domingo. Vai ser uma alegria receber você e a sua família aqui conosco. Será um tempo muito especial. Nós vamos contar a história do Natal de uma forma muito criativa. Teremos a participação do Ministério de Louvor da Sexta Igreja. Então venha, reúne aí a sua família. Será um tempo de Deus e eu tenho certeza que esse musical vai falar muito ao seu coração. Então não deixe de estar aqui conosco. Reserve aí essa data para que você não perca essa oportunidade de estar conosco no musical O Encontro. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10, que nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A partir aqui do verso 8 do capítulo 4 de 1 Pedro, o apóstolo aqui ele vai falar agora sobre a intenção da nossa conduta enquanto nós aguardamos o retorno, a segunda vinda de Jesus. Pedro, no verso anterior, no verso 7, ele nos disse que o fim está próximo. E se o fim está próximo, qual que é a instrução de Pedro aqui em relação à nossa conduta? Como que nós devemos viver? O que nós precisamos guardar no nosso coração e praticar diariamente na nossa vida? No verso 8, Pedro diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Pedro aqui ele vai admoestar os seus leitores, a igreja cristã, sobre a prioridade do amor na vida da igreja, na vida da comunidade. Nós sabemos que o amor é a base de todas as coisas. O amor é a base de um casamento saudável. O amor é a base de uma igreja forte. O amor é a base de uma vocação que glorifica a Deus, que engrandece a Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, diariamente, nós precisamos fazer com amor. E sabemos que o amor é o diferencial, é aquilo que realmente dá brilho, é aquilo que dá sentido para tudo aquilo que nós construímos e fazemos ao longo da caminhada. E no verso 8, Pedro vai dizer: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. O que essa expressão significa? O que Pedro está ensinando aqui para nós? Qual que é a exortação de Pedro ao dizer tende amor intenso uns para com os outros? Primeiro nós precisamos entender a intenção desse amor. O que significa quando Pedro diz um amor intenso? A palavra intensa aqui é a palavra usada para descrever a forma dos músculos de um atleta. Ou seja, algo sólido, algo forte. Um atleta, ao se exercitar, os seus músculos vão se fortalecer. Então, quando Pedro diz que nós devemos ter um amor intenso, é sobre isso que Pedro está dizendo. Tenhamos nos nossos relacionamentos um amor sólido,
um amor forte, um amor que encara as circunstâncias, as dificuldades, as diferenças uns dos outros. Nós sabemos que amar alguém que é diferente de nós é um grande desafio. Mas o convite aqui de Pedro não é para você amar a si mesmo, não é para você amar os seus próprios interesses, os seus próprios sonhos, mas você amar uns aos outros. Amar aquele que é diferente, aquele que é pecador como você, aquele que muitas vezes vai te dar as costas, que muitas vezes não vai se importar com você, com os seus problemas, com as suas dificuldades. É sobre essas pessoas que Pedro está dizendo que nós devemos amá-las. E o amor bíblico, muitas vezes, é mais uma questão de trabalho, de atitude, de esforço do que de sentimento. Esse mundo moderno, ele quer nos ensinar que o amor é algo sentimental, é algo que apenas está no campo das emoções. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, as Escrituras, nós entendemos que o amor é mais do que um sentimento. Amor é atitude, amor é esforço, amor é trabalho, é você se dedicar a alguém, é você se esforçar para um propósito, para alcançar um objetivo. E Pedro aqui, ele então vai admoestar os seus leitores dizendo: tende amor intenso uns para com os outros. E Pedro vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Pedro aqui, ao falar do amor, ele não está falando desse amor que nós encontramos nos filmes, nas séries, esse amor romântico, que normalmente é expresso por um casal. Mas o amor que Pedro está tratando aqui é um amor que está relacionado à tolerância. É você tolerar o seu irmão, e tolerar no bom sentido, não no sentido de que você tem que aguentar alguém, por mais chato que ele seja, mas é você tolerar aquele que é diferente de você, que muitas vezes vai discordar dos seus argumentos, que vai discordar do seu posicionamento. É sobre essas pessoas, é sobre essa tolerância que Pedro está nos ensinando aqui. Isso não quer dizer que o amor ignora a realidade do pecado. Não quer dizer que o amor faz vistas grossas ao pecado. Ao contrário, a única solução para o pecado é o perdão. E o amor nos motiva a perdoar. Pedro aqui, em momento algum, ele está nos ensinando que devemos ser tolerantes ao pecado, cruzar os braços e deixar as pessoas viverem da forma que elas querem. Não é isso que Pedro está ensinando aqui para nós. O que Pedro está nos ensinando é que o amor de Cristo, esse amor que nos leva ao perdão, que nos leva à tolerância, vai fazer com que nós sejamos bênção, instrumento de Deus na vida de muita gente. Na vida de quem você precisa ser instrumento do Senhor? Você precisa ser tolerante com quem? Você precisa perdoar quem? Essas são perguntas importantes para o seu coração. Perguntas que, quem sabe, ao serem respondidas, vai aliviar a sua mente, vai aliviar o cansaço do seu coração, as suas indecisões, as perguntas que muitas vezes inquietam a sua alma. O amor nos motiva a perdoar. O amor nos conduz ao perdão. E talvez você precisa perdoar alguém. E é por isso que Pedro vai dizer, porque o amor cobre multidão de pecados. Sabendo que o amor nos conduz ao perdão, muitos pecados serão cobertos. Muitos pecados serão esquecidos. Porque o perdão é isso, é você esquecer que alguém te feriu, que alguém te machucou, brincou com os seus sentimentos. E apesar de todo esse sofrimento, você vai liberar perdão. Você vai tomar essa decisão na sua vida. O verso 9, Pedro continua: sede mutuamente hospitaleiros,
sem murmuração. A palavra aqui, hospitaleiros, é a palavra grega philexonai, que significa afeição, uma conjunção com a palavra estrangeiros, uma afeição por aqueles que são estrangeiros. Nós sabemos que naquela época, Israel, ele recebia muitos estrangeiros. A comunidade cristã daquela época recebia muitos estrangeiros, pessoas que vinham de outras terras, de outras cidades, e começavam a caminhar com os discípulos de Jesus, fortalecendo a igreja naquela época. A igreja cristã não era apenas formada pelos judeus convertidos, mas também por gentios, pessoas que nasceram em outros lugares, em outros países e que foram para Israel e agora ouviram da palavra de Deus, se converteram e agora estão ali caminhando com o povo de Deus. E a hospitalidade na igreja primitiva era algo essencial, era algo vital. As pessoas passavam pelas cidades, ouviam do evangelho e depois elas seguiam para um outro lugar, para uma outra região e assim peregrinavam de um lado para o outro, de um caminho para o outro. E muitas pessoas visitavam as igrejas daquela época. Até mesmo pessoas que tinham a incumbência, a responsabilidade de anunciar o evangelho, de falar da graça de Deus, do amor de Deus. Então a hospitalidade naquela época era vital, tanto no aspecto da missão da igreja, de falar do amor de Cristo, quanto também sobre a sua vida comunitária. E Pedro diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Pedro aqui vai dizer que essa hospitalidade, ela precisa ser baseada em algo. E o que Pedro está ensinando aqui? Que essa hospitalidade precisa ser sem murmuração. O cristão, ele não abre apenas o seu coração para as pessoas, mas ele abre também a porta da sua casa. O cristão, ele sabe ser hospitaleiro, ele sabe receber, ele sabe ser bênção para o próximo, ele sabe convidar as pessoas para a sua casa com a intenção de acolhê-las. O amor do cristão não deve ser apenas intenso, mas deve ser também prático. E é sobre essa praticidade que Pedro está ensinando aqui. É por isso que ele diz que nós devemos amar uns aos outros e a seguir no verso 9 ele fala sobre a hospitalidade, sem murmuração. Alguém que é hospitaleiro, consequentemente, ele sabe amar o próximo, ele sabe tratar bem o seu semelhante. Paulo ensinou que uma das qualidades dos presbíteros é ser hospitaleiro. E a palavra presbítero é a palavra ancião, aquele que está à frente de uma comunidade, aquele que é exemplo e modelo. Então, os mais velhos, aqueles que estão à frente de uma comunidade, em primeiro lugar, eles precisam ser hospitaleiros para que ensine toda a comunidade a ser também. Paulo ele ensinou a respeito disso em 1 Timóteo capítulo 3 e também em Tito capítulo 1, falando sobre essa importância do povo de Deus ser hospitaleiro durante a sua caminhada. O verso 10 nos diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Primeiro Pedro fala sobre a importância de sermos hospitaleiros sem murmuração. Agora ele vai dizer que nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. E servir aqui significa auxiliar o próximo. É a palavra diaconel, que significa servir. E cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos, não a serviço de alguns. Você sabe qual é o dom que Deus te deu? Você sabe qual é a sua missão? Se você já sabe qual é o seu dom, qual a sua missão, então Deus te chama a colocar esse dom a serviço de todos, a serviço da comunidade. Não é apenas sentar num bom banco confortável, uma poltrona muito confortável
e apenas ouvir o culto, assistir a pregação, participar ali, corporalmente, e ir embora para casa. Não foi para isso que Deus te salvou. Não foi para isso que Deus te chamou. Os seus dons e talentos servem para a sua edificação, mas acima de tudo, serve para a edificação de todos, da comunidade de Deus. Todo cristão é despenseiro da graça de Deus. O interessante é que Pedro está falando sobre esses aspectos da conduta cristã depois que ele havia dito que o fim está próximo. Então, se nós cremos que o fim está próximo, que Jesus está voltando, então nós devemos ser hospitaleiros, sem murmuração, nós devemos servir a todos, nós devemos usar os nossos dons e talentos como bons despenseiros, nós devemos acreditar que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus e para a bênção das pessoas, para a edificação das pessoas. A palavra multiforme significa de muitas cores. O termo implica uma grande variedade de dons dentro da comunidade cristã. A comunidade cristã é um lugar da multiforme graça de Deus. Cada um foi levantado para realizar uma missão. Cada um tem o seu dom, o seu talento. E todos agora podem edificar mutuamente. Foi para isso que nós fomos salvos, para edificar uns aos outros, para ser bênção nessa comunidade e fortalecer o reino de Deus. Que alegria saber que a igreja não é apenas formada por uma cor. A igreja, ela tem várias cores, pessoas distintas que sabem fazer inúmeras coisas. Cada um é de um jeito, cada um tem um gosto. Porque se todos fossem iguais, se todos fossem da mesma cor, seria algo ruim, seria um lugar sem graça, sem motivação, sem alegria. Todos fazendo a mesma tarefa. Mas quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós enxergamos várias cores. Pessoas dispostas, alegres em servir no seu ministério, em servir com os seus dons e talentos, e assim todos são abençoados, desde o mais pequeno até o mais velho. Todos são agraciados por essa graça multiforme. E nós devemos assim, queridos, exercer todos esses dons com alegria. O meu convite a você é que se você não está exercendo o seu dom, se você se reconhece como discípulo de Jesus, então é hora de você exercer o seu dom. É hora de você colocar em prática o seu dom. Você tem um dom específico. Se você ainda não descobriu, pergunte a Deus. Começa a investigar a si mesmo. Se você estiver essa disposição no coração, busque os seus irmãos para te ajudarem a identificar qual é o seu dom, qual é o seu talento, para abençoar o corpo de Cristo, a igreja do Salvador. O verso 11, Pedro diz, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O cristão deve ter o coração aberto para abençoar as pessoas, para compartilhar as bênçãos recebidas, mas ele também precisa ter a casa aberta, as mãos abertas e os lábios abertos para transmitir a graça, para comunicar às pessoas a salvação de Jesus Cristo, o amor de Deus. Que as pessoas possam ver Jesus através do seu coração aberto, através da sua casa aberta, através das suas mãos abertas para abençoar e através dos seus lábios que estão prontos, preparados para falar da graça, do amor de Cristo e ser bênção para todos que se achegam diante de você. Nós devemos
falar não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós achamos que está certo, mas nós devemos falar de acordo com a palavra de Deus. Essa é a instrução de Pedro. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fale de acordo com a vontade de Deus. Você foi chamado, você foi chamada para falar de acordo com a vontade de Deus. Você não foi chamado para falar qualquer coisa. Você não foi chamado para falar o que vem à sua mente. Você foi chamado para falar a respeito da vontade de Deus. Talvez a sua vida esteja uma confusão, um tumulto, porque você tem falado as suas próprias palavras e não as palavras de Deus. Você tem falado na hora errada, você tem falado coisas desnecessárias, você tem falado aquilo que está na sua mente e não aquilo que Deus tem compartilhado com você. E é por isso que você tem fracassado. Então fale a vontade de Deus, para que você viva bem e para que você também seja bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. E Pedro termina falando, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Servir é uma grande responsabilidade. Mesmo que nós estejamos servindo na comunidade, na igreja, isso nos traz cansaço. Servir dá trabalho. Servir traz desgaste ao nosso coração. Mas a promessa que Pedro traz aqui no verso 11 é que Deus supre. Deus supre as nossas necessidades enquanto nós estamos servindo. Deus supre as nossas forças para que nós continuemos a servir. Talvez você está servindo a Deus em alguma área da igreja. E talvez você está pensando em desistir, porque você vê que é uma tarefa difícil, que você não vai dar conta, que você vai fracassar. Mas eu quero te lembrar que se Deus te colocou nesse ministério, se Deus te deu dons e talentos, Ele vai suprir você. Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça para que você continue servindo com alegria e vidas sejam abençoadas através de você. Seja por mais simples que seja a sua tarefa, quem sabe limpar um chão, enxugar um chão molhado, ensinar alguém, qualquer outra tarefa que você faça, lembre-se que Deus há de suprir, Deus há de dar forças para que você continue servindo e sendo bênção na comunidade de Cristo. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor lhe fortaleça todos os dias, que à medida que o fim se aproxima, você seja hospitaleiro, sem murmuração, que você seja um servo disposto a servir uns aos outros em todo o tempo, que você seja uma pessoa que multiplica a graça de Deus por onde você passa. Que assim seja na sua vida e que você seja de fato essa bênção todos os dias nas mãos do seu Senhor, do seu pastor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem usado as nossas vidas na vida de muitas pessoas. E eu te peço, ó Deus, continue a nos usar, que sejamos bênção, instrumentos nas tuas mãos. Que a nossa vida, ó Pai, seja para o teu louvor, para a tua glória todos os dias. Que nós sejamos hospitaleiros, que nós possamos aprender a servir uns aos outros, que tenhamos amor uns pelos outros e que venhamos, ó Deus, a nos tornar a cada dia homens e mulheres semelhantes a Ti. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana nós estaremos de volta, continuando a série Esperança Viva. Então acompanhe os nossos estudos semanais e participe sempre conosco. Deus abençoe, um forte abraço e até logo.